Bom, meu nome é Carla, tenho 31 anos, sou tecnóloga em alimentos, tá? Sou uma surda oralizada bilateral profunda, tenho uma perda bilateral profunda, tá? Uso aparelho auditivo, mas atualmente o aparelho auditivo não anda resolvendo muito a minha audição, né? Melhorando a capacidade auditiva. Então, estou em busca de um implante coclear para melhorar mais a capacidade auditiva. Tá? Então, como que foi descoberta a minha surdez? Foi descoberta com mais ou menos 8 meses. Tá? Foi uma sequela após uma icterícia que teve, né, que eu tive. Foi uma icterícia alta e foi descoberta com 8 meses pelos meus pais. Eles observaram que eu era muito quietinha em relação às outras crianças, né? E com isso eles foram buscar com uma equipe médica, verificar se realmente tem essa perda auditiva. E com isso foi diagnosticado como perda bilateral profunda, tá? Claro, foi feito vários exames, né? Exames na cidade de Londrina, porque aqui por ali não tinha especialista na área, tá? Então meus pais foram até lá para buscar vamos dizer assim, resultados, respostas, né, para minha capacidade, para minha surdez. E com isso comecei a fazer fono, tá? Comecei a usar aparelho auditivo com 1 ano de idade. Um aparelho auditivo na época era como se fosse um Walkman, tá? E tinha uma caixinha dentro de um colete, né? Vivia usando colete diariamente, né? Então essa caixinha aqui dentro, aí tinha um fiozinho que ficava conectado, adentrado dentro do ouvido, tá? E com isso eu fui acompanhando por fono 3 vezes por semana em Cascavel, tá? Porque aqui não tinha fono. E nesse período vai e volta para Londrina também para fazer acompanhamento médico semanalmente, tá? Às vezes quinzenalmente. E nesse período também meu pai resolveu buscar uma escola, né? Porque eu já estava na fase de adentrar a escola, tá? E não foi fácil porque foram várias escolas em que não aceitavam uma pessoa com deficiência, até que... Pode falar. Posso continuar? Pode. Daí, tá, meu nome é Dirce, eu sou a mãe da Carla. Então, nessa fase, como ela explicou, eu busquei em outras escolas. E eu fui para Londrina, daí eu pedi para o médico que me fornecesse uma documentação que eu tinha que chegar na escola porque era muito burocrático. As pessoas viam um deficiente auditivo como um agressor, tá? Porque existiam alguns meninos que mordiam, mas como qualquer outra criança faz, né? E daí eu fui numa escola me negar, porque as crianças surdas mordem. Daí fui em outra escola. Eles abriram geladeira, eles falavam para mim assim, mãe, mas aqui a criança tem que trazer o lanche. Eu falava, mas eu vou trazer. Aqui as crianças tomam Coca-Cola, mas eu vou trazer. Tudo que eles colocavam eu falava, eu vou fazer, sabe? E daí ela chegou e falou assim, quando ela viu que não tinha mais argumento nenhum, ela falou para mim assim, mãe, a sua filha é surda, você tem que colocar ela na PADA. Mas para mim, eu não queria, porque eu via que a PADA era uma coisa muito reduzida, que ela ia viver aquele mundo e eu não queria aquele mundo para ela, porque eu pensava que ela ia ser daí uma eterna dependente, eu acreditava que os filhos a gente queria para o mundo. Daí eu fui para Londrina, eu pedi que a fono de lá e o médico de lá fizesse um documento para mim e apresentar na última escola que eu ia buscar. Daí eu cheguei, a irmã Marinês, lá no Ecomar, eu falei, olha, eu preciso disso, sabe? Porque em Londrina eles tinham me apresentado um local que tinha 200 crianças e ninguém falava. E eu queria que ela falasse, porque se ela ouvia,
ela podia falar, porque nem todo surdo é mudo, sabe? Eu tinha essa visão, eu pensava que era aquilo, que as crianças não falavam porque não ouviam. Tanto que o médico lá chegou e falou assim, meu marido usa óculos. O dia que ele chegou e falou assim para nós, olha, ela tem uma deficiência auditiva, tá? Daí assim, eu nunca tratei ela como uma surda. Eu não consigo quase pronunciar essa coisa de dizer ela é surda, mesmo hoje que ela tem tido essa perda. Eu falo assim, ela perdeu a audição, tá? Ela é uma deficiente auditiva, tá? Daí porque o médico falou para mim assim, mas eu uso óculos, o teu marido usa óculos. Ele não é cego, ele é um deficiente visual, ele tem uma dificuldade, ele tem uma limitação. E daí foi nisso que a gente buscou, que ela também teria uma limitação, e a gente teria que trabalhar com essa limitação. Daí nós cheguei lá na escola, a irmã falou para mim assim, olha, eu não vou fazer a matrícula dela, isso ela já tinha 2 anos, eu vou esperar, vamos ver como que ela vai reagir. E a gente já estava fazendo fono em Cascavel, e a fono colocava para nós assim, normalmente o deficiente auditivo, o surdo, ele faz sinais. Como ela não falava, se ela ia apontar para mim que ela queria a caneta, e eu ia dar a caneta, ela não ia sentir a necessidade de pedir a caneta, sabe? E daí eu falei, não, então é isso. Daí eu cheguei e falava assim para as pessoas, olha, mas eu quero o seguinte, eu não quero que vocês facilitem para ela. E nós em casa também não facilitávamos, mesmo que ela fosse apontando, a gente ficava e ficava e até que saía alguma coisa e a gente entendia e daí a gente repetia, ia falando e ela ia repetindo, tá? Então daí cheguei lá e a irmã falou assim, então nós não vamos fazer a matrícula, vamos ver como que ela vai, sabe? Em poucos dias ela estava já falando mais do que ela falava em casa, tanto que os médicos em Londrina colocavam para nós assim, se você colocar ela numa sala que tenha só deficientes auditivos, ela não vai falar. Ela não vai... Por que ela vai falar? Ela não está vendo a necessidade. Se você inserir ela na sociedade, em escolas normais, ela vai sentir a necessidade de falar e daí ela vai desenvolver. Porque eles desenvolvem até os 6 anos. Tá? Então a fala, eu acho que é até uns 6 anos, é o que era colocado para nós. Eu também não sei porque a minha área é bem outra. Então assim, então a gente intensificou nesse até os 6 anos. Fono, 3 vezes por semana, e daí a escola, e daí lá ela se desenvolveu, sabe? As crianças, a gente tinha uma dificuldade, porque tudo que era aparelho auditivo a gente tinha que ir para Londrina. Não tinha nada aqui, tá? Fono tinha em Cascavel, a Carla foi a primeira paciente da fono em Cascavel, tá? Então assim, aqui não tinha. E daí a gente pensava assim, meu Deus, né? Mas o meu marido trabalhar, o que ele sabia fazer era aqui, sabe? Então a gente tinha que dar um jeito de fazer por aqui, sabe? E daí que a gente foi buscando e deu certo. Eu acho que deu certo, sabe? E eu penso assim, a língua de sinais, eu acho ótimo para quem quer fazer, tá? A busca por ouvir, eu acho assim que é algo muito maior, sabe? É aquela coisa que completa, sabe? Então assim, porque o ser humano ele vem com os sentidos, então por que não ir buscar? E foi isso que a gente fez. É uma escolha de cada um, né? Então, como eu tive também um encontro de implantados, deficientes auditivos, sinalidade, oralidade, em Porto Alegre, muito criado. Então lá eu tive uma visão muito ampla. Eu encontrei crianças, adolescentes, adultos, e cada um tem sua forma de se expressar. Só que foi até engraçado que eu consegui me comunicar com todos. Por quê? Porque eu uso muita leitura labial. Né? E a leitura labial, eu me comunicando como sinalizado, eu olhava para ele, só de ele mexer a boquinha, eu já entendia. Daí eu já respondia para ele lendo do meu lado. Então foi fácil a comunicação. Então eu vejo assim, não tem uma barreira da minha oralização como sinalizado. Eu consigo me comunicar com ele. Então, claro,
Só que para uma criança, no início do processo, é difícil para os pais. E tem pais que querem que os filhos falem. Tem pais que querem fechar o filho para o mundo inteiro. Então, vai dependendo da criação de cada um, né? Da família de cada um. Acho que depende muito da família, tá? A escola, ela é assim, ela fica muito pouco tempo com a criança. O pai, a mãe, os irmãos, a família toda fica mais. Então, assim, o desenvolver da fala vai muito da família. E a família querer também, sabe? Porque, assim, se eu tinha sido muito mais fácil para mim eu ter aceitado ela daquele jeito, sabe? Desenvolvia-se em primeiro momento só a oralidade, porque era implantado no sistema, então todo surdo iria ser oralizado, até o ano de 1995, 96. Aí disso daí começou a se implantar a questão da Libras, então para-se toda a questão de oralização que a gente fazia e entra-se o trabalho com a Libras. Então desde então, daí passou-se a ser uma escola bilíngue. Então a escola aqui se tornou bilíngue, uma escola bilíngue mesmo, faz uns 6 anos atrás, mais ou menos. Daí ela se tornou uma escola bilíngue, onde se trabalha só Libras e o português escrito. Né? Não que não tenha surdos que oralize, que não falem aqui dentro, todo mundo fala, né? A maioria das crianças fala também, mas a gente trabalha com ênfase a Libras e português escrito. Né? Então, a criança vem, a família vem, o usuário vem aqui, ele não tem custo nenhum. Aí ele recebe atendimento de assistência social, de assistente, tem o profissional, né? Tem a fonoaudióloga, a gente não trabalha a oralização em si, mas a gente faz todo um trabalho, que às vezes vem uma criança pequena que não consegue engolir, não consegue fazer mastigação, então todo esse trabalho é a fono que vai fazendo, e ela faz também as audiometrias, né? Que o usuário adulto ele precisa renovar passe livre, tanto intermunicipal quanto intermunicipal, interestadual ou local aqui, ele tem que ter sempre uma audiometria atualizada. Então vem aqui, faz a audiometria aqui, aí leva só para o profissional carimbar, para ficar reconhecido. E daí nós temos a psicóloga também, que faz todo o encaminhamento, orientação familiar, para o usuário, para o aluno, para os profissionais que estão aqui dentro, se a gente tem alguma criança que às vezes tem mais de uma deficiência, então a gente tem todo esse amparo dentro da instituição. E os professores e demais pessoas que necessitam para manter a instituição. Assim, são bem raros os casos que estão vindo encaminhados para nós. A maioria já está incluído nas escolas de ensino regular comum e estão na fila do implante. E você estava falando sobre o implante, que era a sua luta, o que é você? Nós, como escola de surdos, nós somos defensores de que a criança, se ela nasceu surda, ela seja trabalhada, né, na condição que ela se encontra, né? Porque a gente faz estudos, a gente vem acompanhando, até mesmo hoje é a realidade nossa que tem implantados que não têm sucesso, né? Nós recebemos esse ano o primeiro implantado que não teve sucesso. 3 anos atrás ele foi implantado, né? Ele fez o trabalho de oralização, mas ele não conseguiu oralizar. Então hoje a mãe traz ele aqui, ela fala que ela se arrependeu, né, de ter implantado isso no filho dela, porque agora não tem mais como tirar e o resultado não foi o que ela esperava. E como que é assim, como que é esse resultado daí, como é que fica a criança? Vai ficar na cabeça dela aquele aparelho, não tem como tirar, né, ele já fica ali. Pelas informações que a gente recebe, o aparelho não se tira mais, ele fica. Se tira a parte externa, que ele tem uma parte interna e a parte externa. A parte externa pode se tirar, mas a parte interna vai ficar para sempre ali. Não tem como remover mais. Né? Então, assim, algumas mães que a gente teve contato, principalmente essa que trouxe o filho aqui, ela nos relata assim, que para ela não foi passado os prós da cirurgia. Só foi passado as coisas
bonitas, o que realmente poderia acontecer, que o filho ia ouvir, que o filho ia falar, e isso foi passado para a mãe. O que não poderia acontecer não foi passado para a mãe, que agora ela não pode mais fazer uma ressonância, que tem certas limitações que o filho dela não pode mais fazer por causa do aparelho, né? Certos exames, se ele for ao banco ele vai ser barrado porque ele está com o aparelho, né? Ele é um metal, que talvez não poderia dar certo a oralização dele, né? Então isso tudo a gente vem estudando uma forma de solicitar, principalmente a Secretaria de Saúde, que oriente a mãe e o pai, que olha, ele pode falar como ele também não pode falar, né? Colocar também o que pode acontecer se ele colocar o aparelho, né? Porque mostrou no Fantástico aquele lado bonito, né? Ah, ele colocou o aparelho e já percebeu a voz do pai e da mãe. Mas como que era esse surdo? Ele tinha resíduo, não tinha? Como que era, né? Então mostrar também o que pode não acontecer, né? E todos estão encaminhados para implante, todos, né? Então não se tira mais a possibilidade de dizer, ah, sim, não, a família vem aqui, conhece a escola de surdos, vê como que é o trabalho dos surdos, né? Para depois ver como é que é o implante, para ela optar qual é o melhor. Não, já encaminha diretamente para o implante, para oralizar. A APADA, ela é uma comunidade surda ou ela é uma escola surda? Ela é uma escola e uma comunidade, Uma escola. porque é um momento, aqui é o lugar onde eles sentam, né? Por exemplo, eles vão num médico, chega lá, ninguém entende ele. Onde eles vêm? Corre para a APADA. Ah, chega aqui, a APADA tem que ir lá junto comigo, não estou entendendo o que eles estão falando, papapá. Aí nós vamos junto, né? Porque nem a família não tem, às vezes, o interesse de aprender a língua de sinais. Ou cria uma língua própria deles ali, que é usuário em casa. Então aqui é o ponto de referência deles, tudo acontece aqui, né? Então a gente faz o movimento deles aqui, faz eles participarem de algumas atividades que a gente consegue introduzir dentro da sociedade. Mas o ponto de referência deles é aqui. E até a professora Jaqueline falou que vocês têm também um trabalho aqui para ensinar as mães, né? Sim. Libras. Isso, todas as mães, elas vêm aqui, elas têm acesso a aprender a língua de sinais. A mãe, o irmão, o tio, a tia, quem é mais próximo da criança, todos podem vir aqui para aprender a língua de sinais. Os professores aqui, eles são ouvintes, eles são... Como... Nós temos professores ouvintes, que são formados, né, que dominam a língua de sinais, e nós temos professores surdos. Nós temos 2 professores surdos e uma instrutora de Libras, que é surda também. É porque no nosso livro que a gente está lendo, a autora acredita, não sei se seria uma utopia dela ou algo do tipo, que a comunidade surda deveria ter só surdos. Não deveria ter pessoas ouvintes. Ela até coloca ali em uma parte do texto que um ouvinte, para um surdo, sempre ia ser diferente. Ele sempre ia estar com o pé... Um surdo sempre teria com o pé atrás com o ouvinte por ele ser ouvinte. Eu acredito que, assim, essa questão de comunidade surda, ela existe, mas ela faz parte da nossa cultura. Porque ela tá inserida nesse sistema, né? Não tem a cultura do índio, eles têm a tribo, eles moram separados, eles moram lá no meio do mato. Mas o surdo, propriamente dito, ele está no meio da nossa sociedade, né? Não tem lá um espaço, aqui nós vamos formar até uma época eles tinham essa ideia de formar uma cidade só de surdos, né? Mas como? Se eles fazem parte da nossa sociedade, né? Então, geralmente, no núcleo onde ele vive, que é a família, é um surdo e os demais são todos ouvintes, né? Então não tem como, daí vai tirar ele daqui para colocar em outro espaço. Não, ele interage junto com a sociedade que ele está inserida, né? E essa interação não quer dizer que ele está se submetendo, assumindo um papel submisso em relação ao ouvinte, né? Não. Eu acredito que eles vejam assim uma comunidade surda onde eles possam expressar da forma deles, com a língua deles, esse tipo de coisa. Mas não que seja, aqui é só uma comunidade surda, é tudo surdo aqui. Médico surdo, pai surdo, professor surdo, tudo. Eu acho que isso é uma coisa assim, ainda uma utopia. Não tem como se dizer que isso vai acontecer.
Até porque muitas vezes pais surdos eles têm os filhos sadios que não apresentam nenhum problema. Exato. Nós temos o caso aqui de um casal de pais surdos que tem um filho ouvinte e tem um filho surdo. Vai separar. Né? Não tem como, agora esse filho ouvinte vai ficar nessa comunidade, esse filho surdo nessa comunidade, não tem como, né? Dentro da APADA, a questão da oralização, você falou que vocês aceitam, que vocês não prejudicam, mas qual é o ponto de vista de oralização de vocês? Vocês acham que isso é bom ou não? Eu acredito que sempre tudo ajuda a criança, né? Vai fazer ela se desenvolver, porque ela nem sempre vai viver aqui dentro da APADA só. E né, não é todo dia que o intérprete vai estar junto com ele para estar fazendo a comunicação. Então, se ele tiver a oportunidade de oralizar, eu não vejo por que não fazer isso. Como nós temos aqui alunos que oralizam muita coisa. Não tem como chegar e falar assim para ele, fecha a boca, você não vai falar mais. Né? É dele, ele aprendeu, eu acho que tem que dar continuidade àquilo que ele sabe. A gente dá ênfase ao português escrito e a Libras. Mas se a criança oraliza, a gente não vai calar ela aqui dentro da escola, não vai deixar ela mais falar. Né? Então a gente segue a linha, a gente tem que ter respeito a isso. A criança, o pai, a mãe estão oralizando com as crianças, aqui o professor também vai oralizar com ele. Ele vai oralizar junto com o sinal, vai sinalizar e vai oralizar. Isso. A identidade, cultura, então, segundo a professora, seria mais língua de sinais. A identidade surda seria eles dizem assim, que é se reconhecer como, se aceitar como surdo. Aceitar, aceitação. Então. Se aceitar como surdo, porque eles, alguns falam assim que aquele surdo que oraliza, ele não tem identidade própria. Eu acho que não é por aí, porque se ele aprendeu a falar e se ele pode se usar desse meio de comunicação, por que não? Azul? Algumas coisas ele fala. E Samuel não vai falar nada, não? Tá com preguiça, Samuel? Ai, não precisa muito. E você, Marcos, não vai falar oi pra eles? Então fala, oi. Tudo bem? Oi, tudo bem? Então, é por isso que eu falo, né? A gente não fica específico, então eles organizam, a gente utiliza a utilidade deles também. E não é por isso que eles vão chegar aqui e não vão. Temos que aprender a conviver com nossas diferenças. 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 Saber respeitar, que é pra poder também ser respeitado. Isso serve para mim, também pra quem está ao